E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E é incrível essa carta de Paulo aos Romanos. É considerada não só uma carta, mas um tratado teológico, né? Romanos, ela é uma exposição maravilhosa e uma defesa do Evangelho da Graça. É uma espécie de manifesto cristão. Alguns dizem que é a Bíblia dentro da Bíblia. E talvez doutrinariamente seja o maior livro já escrito. Martim Lutero, ele dizia que quanto mais nós estudamos essa carta de Romanos, tanto mais agradável ela se torna e melhor ela nos parece. E eu vou concordar com Lutero. Porque quando eu revisitei a carta aos Romanos essa semana, Deus falou muito ao meu coração. E a minha oração é que Ele possa falar nessa manhã ao seu coração também. Então, abra aí sua Bíblia ou o seu aplicativo em Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1. Romanos 5, verso 1. Todo mundo aí encontrou? Amém? Glória a Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. E mais uma vez nos dirigimos a Ti, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um de nós nessa manhã, Pai, que possamos ser transformados, moldados, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Ó Senhor, e que possamos sair daqui, Senhor, renovados pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. A carta do apóstolo Paulo a Romanos é algo sensacional. É tanta riqueza nessas páginas e que é impressionante. E essa semana, quando eu li esse capítulo 5 de Romanos, parece que essas palavras elas saltaram sobre mim. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E Paulo continua e ele vai dizer: temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora um homem bom, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. E nesse parágrafo, nessas poucas palavras, a gente encontra uma espetacular explicação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, ele começa a sua carta aos Romanos, lá no capítulo 1, informando que ele iria explicar o Evangelho de Deus, pois ele mesmo foi separado para isso. E quando vamos lendo a carta a Romanos, nós vamos descobrindo esse Evangelho. E uma das primeiras coisas que descobrimos é que Jesus, ao ressuscitar, ele foi identificado como o primeiro ser humano que legitimamente pode ser chamado Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E por quê? Porque até Jesus Cristo, o que o universo havia visto como algo parecido com isso foi Adão. E Adão, apesar de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, guardadas as devidas proporções, eu penso que Adão está para Jesus Cristo assim como um boneco de brinquedo está para uma pessoa.
Mas Paulo diz em Romanos 1, no versículo 4, que Jesus Cristo, o nosso Senhor, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Então, quando Jesus ressuscita da morte, todo o universo fala, aí está o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Jesus, ele é o primeiro espécime humano que vive a plenitude do propósito de Deus para o ser humano, para você e para mim. Ele é o primeiro. Então a Bíblia nos apresenta esses dois paradigmas da humanidade. O primeiro paradigma em Adão e o segundo paradigma em Jesus e esse ressurreto. E o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 5, ele vai deixar esses dois paradigmas muito claros para nós. E vai deixar também muito claro para nós esse processo de justificação que nos redime da nossa condição em Adão, para nos levar à nossa condição de plena humanidade em Jesus Cristo. Ou melhor, a semelhança de Cristo. E é disso que se trata o Evangelho de Deus. Mas o que é essa condição em Adão e o que significa essa condição em Adão? E existem duas coisas que caracterizam essa condição. E são elas o pecado e a morte. E principalmente a morte. Principalmente a morte, porque o nosso maior problema é que nós somos mortais. E somos mortais por causa do pecado. Mas o nosso grande inimigo mesmo é a morte. Tanto que a Bíblia ela nos fala que ele será o último inimigo a ser vencido. Mas o que nos leva à morte é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. E o pecado nada mais é do que um pulo para fora de Deus. Ele é um ato de rebeldia contra Deus. E quando nós pecamos, o que nós estamos fazendo é tentando pular para fora de Deus. Mas como não existe fora de Deus, porque a Bíblia diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, então não tem como pular para fora de Deus. E quando nós resolvemos fazer isso, acaba que nós caímos não fora de Deus, mas caímos em um não existir. Quando pecamos, estamos dizendo, olha Deus, não precisa soprar a vida em mim. Eu vou existir por mim mesmo. É mais ou menos assim. Né? Use aí sua imaginação, pense em uma geladeira. Ela só consegue gelar se ela estiver ligada na tomada, não é mesmo? Você liga lá na tomada, ela começa a gelar. E é a energia elétrica que, entre aspas, dá vida a essa geladeira. Então a geladeira fala assim, olha, eu não quero mais ficar plugado a essa tomada aqui, não. Eu vou desligar esse fio e eu vou gelar aqui do jeito que eu quiser. Eu vou fazer o meu gelo aqui do jeito que eu quiser. Mas não vai dar certo. Não vai dar certo, e não é que a tomada vai dizer para ela, olha geladeira, você não quer ficar plugado em mim, então eu vou te matar, você vai ter que morrer. Não é isso, é que não é possível a geladeira se manter gelando sem estar conectada a essa corrente elétrica, não é possível. E assim é o pecado, é a gente tentando se desplugar de Deus. Então o que Deus faz? Deus ele dá um passo para trás, e todas as vezes que nós tentamos pular para fora dele, a gente acaba caindo dentro dele, e aí dele vai se sacrificando e vai dando passos atrás. Mas vocês se lembram que o salário do pecado é a morte. Então o nosso grande problema mesmo não é só o pecado, mas é essa pena que o pecado impõe sobre nós. E desde que o mal e a maldade, eles entraram nesse universo, nós vivemos nessa condição de pecado. E a porta de entrada desse mal e dessa maldade foi aberta por Adão. Esse grande problema que é o pecado. E como que Deus vai resolver isso? Jesus. Jesus, ele mergulha na condição humana, se torna um filho de Adão, se torna um mortal, e se ele se torna um mortal, ele vai morrer. Mas se ele morre e ele não tem pecado, e o salário do pecado é a morte, ele não pode ser retido pela morte. Então ele volta para a vida. Então o que Jesus fez? Ele vai lá dentro da morte, e de dentro da morte, ele abre a porta para que a gente possa sair. Por isso que a Bíblia diz que Jesus ele é o último Adão e ele é o segundo homem.
Agora ele vai começar uma nova geração a partir da sua ressurreição. Ele vai inaugurar uma nova condição, não mais em Adão, mas no Cristo ressurreto. Glória a Deus por isso. Porque tem uma coisa, quando a gente olha com atenção para a história, a gente vai ver que o homem não foi colocado diante do bem e do mal. A escolha do homem não era entre o bem e o mal, mas era entre a morte e a vida. Porque lá no Jardim do Éden eram duas árvores. Era a árvore da vida, que representava a vida, era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representava a morte. E quando Adão escolhe comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é que depois de comer ele começa a saber o que é bem e o que é mal, ele já sabia. Mas o bem que Deus chamava de bem, ele também chamava de bem. E o mal que Deus chamava de mal, ele também chamava de mal. Por isso que comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, não é adquirir consciência do que é bem e do que é mal, mas é reivindicar a prerrogativa de poder dizer o que é bem e o que é mal. A prerrogativa de dizer o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira, o que é justo e o que é injusto. É colocar um padrão rival ao padrão de Deus para o seu universo. Essa pretensão de independência de Deus, de estar desplugado da tomada. Mas nada existe independente de Deus. Nada existe independente de Deus. Por isso esse caminho era um caminho de morte. Por isso a árvore do conhecimento do bem e do mal era a árvore da morte. E mais, essa condição em Adão, ela independe de gênero, ela independe de etnia e inclusive independe de religião. Todos nós somos pecadores à semelhança de Adão. E todos nós vivemos nessa condição de pecado. Então Paulo vai dizer, não importa se você é judeu ou se você não é judeu. E talvez se ele estivesse aqui hoje, ele diria para a gente, olha pessoal, não importa se você é crente ou se você não é crente, essa coisa de morrer aí é para todo mundo. E não há nada que você faça que liberte você dessa condição, a menos que Jesus pegue você na morte e traga para a vida. A menos que Jesus pegue você na morte e te traga para a vida. Essa é a saída e essa é a nossa esperança. E é isso que se chama justificação pela fé. Porque não há nada que você faça ou que você possa fazer, mas é o que Deus faz e o que Jesus fez na nossa vida. Porque só Ele é quem pode fazer. Só Ele. Porque ao morrer na cruz, Ele levou sobre si a nossa morte. A morte que nos era cabível por causa do nosso pecado. E esse é o grande escândalo da mensagem cristã, de um Jesus que morre, de um Jesus que se deixa matar e de um Deus que descarrega toda a sua ira sobre a cruz do Calvário. E por isso que Paulo vai dizer que a cruz, ela é loucura para alguns, ela é fraqueza para outros, mas para nós que cremos, ela é o poder de Deus para a salvação. Então, quando a gente vai lendo a Bíblia Sagrada, a gente vai entendendo que a morte de Jesus Cristo na cruz, é ela que possibilita essa afirmação fantástica do apóstolo Paulo, que agora temos paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, éramos rebeldes, e por isso a morte nos era justa. Mas Deus não aplica essa pena contra nós, essa pena cai sobre a cruz do Calvário. E toda a Bíblia vai apontar para isso, toda a Bíblia vai direcionar para isso. Por exemplo, Isaías 53 vai dizer que Ele verdadeiramente, Ele, o Cordeiro de Deus, Jesus, Ele tomou as nossas dores e levou sobre si. Ele foi moído pelas nossas transgressões e levou o nosso castigo. Que Ele foi ferido por nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Aí na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai interpretar o que Isaías está dizendo, e ele vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aquele que não teve pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo, Ele é a nossa redenção.
E é pelo sangue que foi vertido na cruz que nós alcançamos a redenção dos nossos pecados. Está lá em Efésios. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Sacerdote não igual aos sacerdotes de Israel, que repetidas vezes apresentaram sacrifícios pelo pecado deles e pelo do povo. Mas Jesus apresentou a si mesmo como sacrifício pelo pecado. Não os seus próprios pecados, pois ele não os tinha, mas pelos pecados de todos nós. E fez isso de uma vez por todas. E ao fazer isso, obteve para nós redenção por meio do seu sangue. Hebreus 10, 12, mas quando este sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado de seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 9, 28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. O que a palavra de Deus, ela está dizendo é que nós fomos redimidos pela cruz e pelo sangue de Jesus, então não há mais necessidade de sacrifícios. Depois da cruz do Calvário, ninguém mais pode exigir de você um sacrifício para Deus. Ninguém mais pode exigir de você um sacrifício seu para que Deus abençoe você. Porque o sacrifício foi feito em plenitude na cruz do Calvário. 1 João 2, versículo 2, vai dizer: Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Jesus é o meio pelo qual nós nos reconciliamos com Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o novo e vivo caminho, e agora nós podemos entrar em confiança aos santos dos santos pelo poder do seu sangue. E quando nós tomamos consciência disso, tudo muda. Atos capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro, ele se levanta, e ele vai dizer: Jesus era o Filho de Deus e vocês o mataram. E vocês aqui quer dizer nós. Quer dizer nós. Quer dizer eu e você. E quando nós tomamos consciência disso, que nós é que matamos Jesus, e somente quem toma consciência da sua culpa perante a cruz é capaz de ser alcançado pela sua graça. Então, quando nós entendemos que nós matamos Jesus, mas que Deus o fez ressuscitar dentre os mortos, a gente pergunta: e agora, o que a gente faz? E Pedro responde: agora que vocês entenderam, cada um seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos seus pecados pelo sangue de Jesus. Porque é só o sangue de Jesus que é poderoso para nos redimir dos nossos pecados. 1 João 4,10 diz: nisto consiste o amor, em que não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, não há como a gente ler a Bíblia e não se chegar à conclusão de que se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui, nós não poderíamos chamar a Deus de Pai, e quem sabe sequer nós existiríamos. Porque a cruz do Calvário, ela é conhecida desde antes da fundação do mundo. A cruz de Cristo, ela é essencial. Jesus, ele deveria ser pendurado no madeiro. Todos os profetas de Israel apontaram para ele, para aquele que deveria ser pendurado no madeiro, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também seria levantado, e quando ele fosse levantado, ele atrairia todos a ele. Não fosse o sangue de Jesus, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos perdidos, por isso que o Evangelho, ele tem que passar pela cruz, e ele tem que passar pelo sangue de Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos justificados pela fé, e temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Mas o que é essa paz com Deus? Porque, por exemplo, lá em casa, a Karine, minha esposa, ela é um pouquinho mais ansiosa do que eu, né? Um pouquinho mais preocupada. E eu acho que, em geral, as mulheres são mais preocupadas mesmo que nós homens.
E vez ou outra eu vejo ela preocupada, eu vejo ela ansiosa pelas coisas que podem acontecer, às vezes sem dormir. Eu me pego preocupado, eu tenho uma filha de 3 anos e eu me pego acordado à noite pensando, será que eu estou fazendo tudo direito? Será que eu estou criando ela direito? Será que é assim mesmo, Senhor? E às vezes parece que a gente está todo errado. Às vezes parece que a gente está todo errado, são dúvidas, são perguntas, são medos. Eu não sei se isso acontece com você, mas acontece comigo e acontece lá em casa. E eu leio Paulo falando, mas eu tenho paz com Deus. Então o que é essa paz com Deus? Essa paz com Deus é que esse assunto chamado pecado foi resolvido na cruz. O castigo que nós deveríamos receber, Jesus recebeu. E agora, cobertos pelo sangue de Jesus, quando Deus nos vê, Ele não vê mais o pecado, mas Ele nos vê puros, nos vê inculpáveis. E é o sangue de Jesus que faz isso por nós. E estamos em paz com Deus. A Bíblia diz que dos céus se manifestam a ira de Deus. Mas aqui no capítulo 5 de Romanos está dizendo que nós fomos salvos da ira de Deus por causa de Jesus. Então agora nós temos paz com Deus. E é interessante que quando a gente faz alguma coisa errada, e eu sei que vocês geralmente fazem coisas erradas, tá? Eu sei disso. Mas quando a gente faz alguma coisa errada, né, quando nós ficamos com vergonha de falar com Deus, quantos de nós aqui ficamos com vergonha de falar com Deus, vergonha de orar? E isso é bobagem, porque nós estamos em paz com Deus. Eu falei com vocês outro dia que não é à toa que a Bíblia compara a nossa relação com Deus com o casamento, né? Onde Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Nós somos as meninas dos olhos de Deus, Deus apaixonado por nós. Mas como que geralmente a gente faz no nosso casamento quando a gente faz alguma coisa errada? A gente para de conversar, né? A gente corta a comunicação, achando que com o tempo aquilo vai sumir. Ao invés de abrirmos o nosso coração, ao invés de pedirmos perdão, de conversarmos. E a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente faz a mesma coisa, a gente erra e a gente fica sem conversar com Ele. Né? As coisas não estão indo da maneira que a gente deseja e a gente corta a comunicação, interrompe a comunicação com Deus. E isso é uma grande bobagem, porque nós temos paz com Deus. Muita gente não entende porque o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Né? Mas pensa bem, se tem um cara que deveria ter medo da ira de Deus, era o rei Davi. O cara pegou a mulher do outro, mandou matar o outro, pintou, bordou, mas quando Natã, o profeta, põe o dedo na cara dele e acusa ele, o pecado dele, ele corre para Deus. E ele diz no Salmo 32, feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, que tem seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem Deus não atribui culpa, a quem o Senhor não imputa pecado. E esse Salmo está falando de nós. Esse Salmo está falando da gente. Não é que eu não tenha pecado, mas Deus não imputa esse pecado a mim. Porque a pena pelo meu pecado já foi despejada na cruz do Calvário, e hoje eu tenho paz com Deus. Então o texto que a gente leu, ele está falando de reconciliação, ele está falando dessa retomada com Deus, dessa mudança de condição. Estamos em paz com Deus, mas esse texto quer dizer mais. E eu penso que ele quer dizer que o nosso relacionamento com Deus, ele não tem como essência o pecado e o que Deus pode fazer por causa do pecado. E ele quer dizer que a morte de Jesus, ela é fundamental, ela é essencial, mas que o grande evento da fé cristã é a ressurreição de Jesus. Então o grande evento é a ressurreição e a nossa grande esperança é a vitória sobre a morte. É isso que Paulo está dizendo. Quando a gente lê o versículo 9 e 10, fala assim, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela Sua vida. Então não é só a morte de Jesus que tem um impacto nas nossas vidas, mas também a Sua ressurreição. E é isso que nós chamamos de salvação, de redenção. Não é só Deus nos perdoar dos nossos pecados e não imputar sobre nós os nossos pecados,
mas é nos trazer de volta para a vida. Então o Evangelho está falando de vida. Vida sendo gerada em nós. E falar dessa vida gera em nós esperança. Porque o Evangelho de Jesus, ele é sobre vida. É falar do Evangelho é falar sobre algo extraordinário, que é o túmulo vazio no domingo da ressurreição. E essa é a nossa esperança, ela é a nossa fé, é isso que nós esperamos de Deus, e é nisso que nós estamos agarrados. Então Paulo está dizendo, olha, é verdade, Jesus morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado, Ele levou sobre si o meu castigo, Ele levou as minhas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, a cruz é o caminho que nos traz a morte para a vida, mas o Evangelho é muito mais, o Evangelho é vida, vida sendo gerada em nós. Ok, então isso eu entendi. Eu tenho paz com Deus, Deus está em paz comigo, Deus não está me cobrando nada, tudo já foi pago por Jesus, mas tem um problema, é que não parece. Que isso, Tiante? Como assim? Não parece? Meus irmãos, eu digo isso porque na minha experiência de existência, eu ainda tenho problemas, eu ainda tenho dificuldades, eu ainda tenho aflições, sofrimento. Eu estou em paz com Deus, mas eu ainda passo por maus bocados. É pandemia, é a minha loja que não pode abrir, é a minha empresa que vai mal, é a minha família, é o meu relacionamento com a minha esposa, é o meu emprego, é o meu chefe, é o meu relacionamento com a minha família, com os meus filhos. Existem coisas que estão acontecendo comigo que parecem que eu não estou reconciliado com Deus, e pior, parece que Deus não está reconciliado comigo. Às vezes Deus parece que não está muito satisfeito com a gente. Parece que Deus não está ouvindo, parece que Ele não se mexe. E a paz com Deus vai embora. E Paulo diz assim, calma meu filho, porque também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e um caráter aprovado, esperança. E aí eu sou lembrado de que paz com Deus não significa aquela serenidade constante, aquela serenidade perene. Estar em paz com Deus não tem nada a ver com paz interior, isso aí é budismo. Porque da mesma forma que a afirmação que a ira de Deus estava sobre nós não gerava em nós um terror interior, a afirmação de que a paz de Deus está sobre nós não gera necessariamente em nós uma sensação de serenidade interior. Gera sim uma nova consciência, mas não um estado emocional. Nós ganhamos uma nova consciência, até porque ter paz com Deus não significa ter controle absoluto de todas as coisas e de todas as circunstâncias da minha vida, para que eu não aconteça nada de mal para mim, para que eu não sofra, ou para que eu deixe de sofrer, ou para que o outro sofra mais do que eu. Não é isso. Mas agora eu tenho uma nova consciência, então eu tenho paz com Deus. E 2020 está aí, meus irmãos, para deixar bem claro que nós não temos o controle sobre as circunstâncias da nossa vida. Mas 2020 pode ser também um ano para deixar bem claro para nós também que nós temos uma nova consciência em Cristo Jesus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele conta uma história, ele fala que ele passou por uma dificuldade tão grande, uma aflição tão grande. Ele estava em uma viagem e ele passou por perseguição, uma tempestade tremenda, e ele diz, a tribulação era tão grande que até desesperançamos da vida. Perdemos a esperança. E o meu desejo era dizer para Deus, Deus me leva, porque é melhor estar contigo do que passar por essas coisas. Mas Paulo está dizendo aqui no capítulo 5 de Romanos, meus filhos, quando vocês passarem por essas aflições, quando vocês passarem por essas angústias, por esses momentos difíceis, por essas lutas, por essas dificuldades, por essas tormentas, não se esqueçam de uma coisa, Deus te ama. Não se esqueça que Deus está ao seu lado.
Não se esqueça que Deus está em seu favor. E Ele está em paz com você. E Ele te amou desde a eternidade, desde quando você era inimigo dEle. E Ele te ama. Deus te ama. Porque Ele vai dizer no versículo 5, a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, o Espírito Santo de Deus comunica ao nosso coração o amor de Deus por nós. Essa é a nova consciência. É uma nova consciência. Então nós temos o Espírito Santo conosco, e quando esses pensamentos vêm, o Espírito Santo fala com a gente: deixa disso, meu filho, Deus te ama. Deus te ama e derrama esse amor em nossos corações. O Espírito Santo fala conosco e em nosso coração da maneira que a gente entende. Deus te ama, Deus te ama. Primeiro Ele fala: Xande, toma vergonha nessa cara, seu Adão. E aí eu caio de joelhos. Porque a Bíblia diz que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 15. E aí eu caio de joelhos e falo: me perdoa, Senhor. E quando eu caio de joelhos aos pés da cruz, o Espírito Santo vem ligeiro, Ele vem rápido, Ele me coloca de pé e Ele fala: Deus te ama. Deus te ama. Mas como é que Ele pode amar um sujeito assim como eu? Pois é, esse é o grande escândalo do Evangelho. Essa é a graça de Deus derramada sobre nós. Toda vez que eu tento pular fora de Deus, o Espírito Santo vem me dizer: ei, Deus te ama. E Tiago vai dizer na sua carta que o Espírito Santo zela por nós com ciúmes. Que maravilhoso isso, que extraordinário, que o Espírito Santo tem ciúme de nós. E todas as vezes que nós vamos nos afastando de Deus, tentando nos desplugar de Deus, Ele vem. E presta atenção, porque o Espírito Santo Ele não vem para dizer: olha, Deus está irado contigo, Deus vai te castigar, cuidado aí, hein? Deus vai acabar contigo, olha o gafanhoto, vai soltar o gafanhoto. Não, o que o Espírito Santo vem dizer para nós é: Deus te ama. Deus te ama. Porque o que a palavra de Deus vai dizer para nós é que o amor de Deus é que nos constrange. E é o Espírito Santo que derrama esse amor de Deus em nossos corações. Enquanto Ele vai derramando esse amor, sabe o que vai acontecendo com a gente? Acontece que a gente vai atravessando tribulações, a gente vai atravessando aflições, a gente vai atravessando pandemias, vai atravessando crises econômicas, e à medida que nós vamos atravessando essas dificuldades, sabe o que vai acontecendo? A gente vai tomando consciência de que nós estamos em paz com Deus e de que Deus nos ama. Então as tribulações, elas vêm e a gente passa por cima delas. As tribulações, elas vêm e a gente passa por cima delas, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E mesmo no choro da noite, o Espírito Santo vai ficar dizendo para você: Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. O que eu queria dizer para vocês hoje é: agarre-se na esperança da ressurreição. Porque as tribulações do tempo presente não se comparam à glória que em nós há de ser revelada. Agarrem-se na esperança da ressurreição. E agarrados nessa esperança, nós vamos nos tornando fortes. Agarrados a essa esperança, nós vamos nos tornando belos, nós vamos nos tornando grandes, nós vamos nos tornando nobres, e o diabo vai ficando cada vez com mais raiva. Porque no meio da tribulação nós cantamos um hino de louvor, e nós dizemos: glória a Deus. E o diabo olha e fala: não é possível. Não é possível, e ele chuta a nossa porta mais forte. Mas a gente grita mais alto: glória a Deus. E a gente vai dando glória a Deus. Damos glória a Deus pela nossa esperança, pela esperança de participar na ressurreição. Eu dou glória pela esperança que eu tenho de que a glória de Deus será revelada um dia e que toda a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Eu tenho essa esperança e por isso eu dou glória a Deus. Porque você se lembra
lá em Gênesis, que Adão pega a glória de Deus e ele joga ela no lixo. Adão pega a glória de Deus e joga ela no lixo. E aí o que aconteceu? Romanos 3:23. Quando jogamos a glória de Deus fora, nós ficamos destituídos da glória de Deus. Ficamos sem esperança no mundo. Mas à medida que nós temos paz com Deus e que o Espírito Santo de Deus comunica ao nosso coração que Deus nos ama, nós devolvemos a glória a Deus e dizemos: nós te glorificamos, glória a Deus. E quando vem a tribulação, nós cantamos um hino de glória a Deus, porque nós nos gloriamos também na tribulação. E a minha vida agora é glória a Deus, glória a Deus, porque eu descobri que Deus não é contra mim, eu descobri que Deus está comigo, e eu descobri que Deus me ama. E é isso aí, eu tenho paz com Deus. E a minha vida não é um mar de rosas, mas mesmo que as minhas circunstâncias não sejam boas, eu tenho uma esperança. Eu tenho uma esperança. E essa esperança, eu ouço o Espírito Santo dizer que Deus está comigo, que Deus me ama. E eu vou me tornando forte, aguardando o dia da ressurreição com Deus. E Deus vai sendo glorificado na minha vida. Porque eu vou te dizer uma coisa, meus irmãos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque nós estamos certos que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem qualquer criatura, nem do céu, nem da terra, nem debaixo da terra, nem deste século, nem do vindouro, nem presente, nem futuro, nem espada, nem perseguição, nem fome, nem nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é por isso que nós dizemos: glória a Deus, glória a Deus. Esse é o Evangelho do nosso Senhor. Nós temos paz com Deus, nós estamos reconciliados com Ele. Mas se você ainda está sofrendo, mesmo depois de reconciliado com Deus, meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa: se Jesus morreu por você, mesmo quando você era ainda inimigo dele, imagina o que Ele pode fazer na sua vida, agora que você está reconciliado com Ele. Imagina o que Ele pode fazer em você. Então eu queria te convidar para se levantar comigo e dar um glória a Deus bem alto. Eu queria terminar essa reunião hoje cantando, se a banda puder vir para cá, cantando e glorificando o nome do Senhor, porque Ele é bom e Ele nos ama. E que você possa, em meio à sua tribulação, em meio à sua dor, em meio à sua circunstância, ouvir o Espírito Santo te dizer: Deus te ama. Deus te ama, Deus está com você. Não importa a vida que se apresente para nós, Deus está conosco. Nós não temos controle sobre a vida, mas qualquer que seja a vida que se apresente a nós, nós sabemos que Deus está conosco e que Deus nos ama. E por isso nós damos glória a Deus. Então cante a Ele com bastante força.